Olá amigos, tudo bem? Vamos dar a correção de mais um exercício aqui, ó. Olha só, esse vai dar um pouquinho de trabalho, mas se você acompanhar bem o raciocínio, você vai acabar entendendo. Olha só, o enunciado diz que existem alguns pontos que dividem o segmento AB em 4 partes iguais. Então veja, tem um segmento que vai de A até B, não é? E esse segmento, ele vai ser dividido em 4 partes iguais, ó. Vamos dividir aqui, ó. 1, 2, 3, ficou 1, 2, 3, 4 partes iguais, tá certo? E aí, o que ele pede para que a gente faça? Ele pede a seguinte situação, ó. Dividir em 4 partes iguais e forma que o segmento A tem essa coordenada. O segmento A, perdão, o ponto A, ele tem coordenadas, ó lá, 3 e 2. E o ponto B tem coordenadas 15 e 10. Aí ele pergunta, sabendo que esse segmento foi dividido em 4 partes e que você conhece a coordenada do primeiro e do último, pede que a gente calcule a posição dos outros 3 pontos que foram criados aí. Então ele quer que nós encontremos, ó, qual é a coordenada desse ponto, qual a coordenada desse ponto e qual é a coordenada desse ponto aqui. Essa é a nossa missão. Para fazer isso, claro, vamos ter que usar os valores que nós já temos aqui. Você percebe o seguinte também, ó, eu tenho A e tenho B. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto C, esse vamos separar aqui para baixo, ponto D, e esse ponto E. Olha só, existe aqui uma série de proporções entre esses segmentos, não é? Se vocês têm os tamanhos iguais, olha, se você pegar aqui, ó, do ponto A até o ponto C, o que acontece, ó? Do ponto A até o ponto C, e se você pegar depois do ponto C até o ponto B, vamos pegar essas duas informações. O que acontece com elas, ó? Do ponto A até o ponto C, você tem só uma parte. São 4 partes. Do ponto A até o ponto C, você tem apenas uma parte. Agora, do ponto C até o ponto B, ó, 1, 2, 3, você tem 3 partes. De C até B, você tem 3 partes. Ou seja, existe uma proporção, né, uma razão entre esse segmento de A até C e de C até B. E essa razão é de 1/3. É dessa maneira que nós vamos encontrar a coordenada que a gente não conhece aqui, ó. Ponto A eu já conheço, está aqui. Ponto B eu já conheço, está aqui. Eu não conheço o ponto C. Então, com essa formulazinha, dá para encontrar as coordenadas do ponto C aqui. Porque o ponto C, nós temos que achar os valores dele, de x e de y, que nós não conhecemos. Vamos tentar encontrar então. Olha só, esse segmento do ponto A até o ponto C, ele vai daqui até aqui, não é verdade? Quais são os valores de x desse segmento de A até C? Ó, o x vale 3 aqui, e lá o x vale x. Ah, eu não conheço. Então vamos fazer 3 menos x, para saber quanto mede esse espaço aqui, né? Fica 3 menos x. Então esse AC aqui vai ser 3 menos x. E os valores de x do ponto C até o ponto B. X no ponto C eu não conheço, x no ponto B vale 15, ó. Fica x menos 15. Tá aqui, x menos 15. E essa fração do outro lado é igual a 1/3. Bem tranquilo isso, né? Olha lá. Você percebe que aqui nós vamos encontrar os valores de x, ó, desse ponto que é desconhecido, que é o ponto C. Para fazer isso, vamos puxar para cá, vai ficar mais fácil de você enxergar. Eu tenho aqui, olha lá, ó, uma igualdade, então eu posso fazer isso como regra de 3. O 1 multiplica todo mundo e o 3 multiplica todo mundo. Vamos pegar primeiro aqui, então tanto faz, né? Ó. O 3 vai multiplicar todo mundo, não é? Então dá para a gente montar assim, 3 vezes x menos 3, olha lá, ó. 3 aqui vai multiplicar todo mundo lá, que é 3 menos x. Bacana. Do outro lado, o sinal de igual, o 1 vai multiplicar todo mundo aqui. Então, o 1 vai multiplicar o x menos 15. Tá aí, montamos a regrinha de 3. Agora, propriedade distributiva, aqui fica assim, olha lá. 3 vezes 3 vai dar 9, positivo e negativo, negativo. 3 vezes x, 3x. Desse lado foi isso. Olha o lado de lá. 1 vezes x menos 15 vai ficar x menos 15 mesmo. Tudo bem? Nosso objetivo é achar o valor de x, ó, e temos uma equação. Vamos deixar de um lado quem tem x, do outro quem não tem. Esse tem x permanece aqui. Esse que tem x é positivo, vem para cá negativo.
Do outro lado tem já o 15 negativo. E esse 9, ó, que é positivo, passa para lá negativo. Daqui sai o seguinte, ó, menos 3 e menos 1, aqui fica menos 4x. E do outro lado, menos 15 e menos 9, vai ficar menos 24, não é isso? Olha lá, quero saber o valor de x. Então fica que x é igual ao 24 negativo, e esse 4 negativo aqui, ó, que está multiplicando, pode passar dividindo. Tá aí, conclusão. Não sei se dá para pegar na câmera, então vamos pôr aqui em cima o resultado dele, ó. Esse x vai ficar igual 24 dividido por 4, vai dar 6. E na divisão, a regrinha de sinal, negativo e negativo, fica positivo. Tá lá, encontramos aqui, ó, o valor de x do ponto que a gente desconhecia, que era o ponto C. Aqui no C, o x vale quanto? Ó? No ponto C, x vale 6. Encontramos aqui no ponto C, no lugar do x, ó, vamos colocar que ele vale 6. O y ainda é desconhecido, né? Então tá lá, no ponto C, o x vale 6. Agora, a nossa missão é encontrar essa ordenada aqui, y. Para isso, como é o ponto C que está em jogo ainda, dá para usar essa mesma proporção aqui, ó. Onde A sobre C e C sobre B, ó lá, essa razão vai ser igual a, nós já vimos, a 1 pedaço em cima e 3 embaixo. Vai ser igual a 1/3. Olha só, agora queremos saber os valores de y. Então vamos pegar nesses pontos aqui os valores de y. No ponto, a primeira lá é A e C, ó. Então no ponto A o y vale 2. E no C eu não conheço, ele vale y. Então fica 2 menos y. Então o A, o x aqui nesse ponto, vale 2. E aqui eu não conheço, vale y. Olha lá, fica 2 menos y. Agora, nos pontos de baixo, o y no C e no B. No C, o y eu não conheço, e no B eu conheço, vale 10. Ó. Então fica y menos 10. Y menos 10. Essa igualdade tem do outro lado 1/3. Agora tem o sinal de igual, dá para fazer cruzado de novo, você lembra? Se eu preferir começar por aqui, ó, você pode escolher aonde começar. Mas o 3 multiplica todo mundo. Então o 3, abre parênteses, vai multiplicar todo mundo desse lado. Do outro lado, vai ficar o 1, que multiplica todo mundo, né? Cruzado, vai multiplicar o y menos 10. Desenvolvendo essa operação distributiva, olha aqui, ó, 3 vezes 2 vai ficar 6, positivo e negativo, negativo, 3 vezes y, 3y. Do outro lado, eu tenho 1 vezes y menos 10. Se é 1 vezes, vai ficar y menos 10 mesmo. Não é? Tem a equação, de um lado separa quem tem y, do outro quem não tem, para encontrar o valor de y. Esse y tem aqui é negativo, continua, menos 3y. Esse era positivo, vem negativo. Do outro lado tem o 10 negativo, e esse que não tem y, que é positivo, ele vai para lá negativo. Enfim, menos 3 e menos 1 aqui, menos 4y. Esse é igual, menos 10 e menos 6, menos 16. Quero saber o valor de y? Y é igual, lá o 16 é negativo, esse 4 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. E aí fica que y é igual a 16 por 4, vai dar 4. Negativo e negativo, dá positivo. Aí, encontramos o valor de y. Y vale 4. Ó. Esse y que era desconhecido, ele vale 4. Tranquilo, bem fácil, né? Com esses cálculos, encontramos as coordenadas do ponto C. Agora vamos tentar encontrar aqui as coordenadas desse ponto D aqui, ó. Desse ponto D. Bom, eu tenho que achar o valor de x e o valor de y. Então vamos lá. Ah, esse é mais tranquilo, ó. Dá para você perceber que o ponto D, ele está dividindo esse segmento que vai de A a B, bem no meio. Aqui é o ponto do meio. Então essas coordenadas dá para encontrar com o ponto médio. Você lembra do ponto médio? Olha lá, ó. O ponto médio, você tem que encontrar o x médio e depois encontrar o y médio. Lembra disso, né? Então, ó, o x médio envolve quem? Ele está dividindo quem ao meio? Esse segmento aqui vai do ponto A até o ponto B.
Então eu pego, para saber o x médio, eu pego o x do ponto A mais x do ponto B, ó. 3 com mais 15. Esse é o ponto médio. Então eu faço 3 com mais 15 e como é médio, divide por 2. 3 com mais 15 vai dar 18, dividido por 2 vai dar 9. Ah, foi fácil achar o x médio. Olha lá, ó. Nesse ponto médio aqui, o x, calculamos lá que ele vale 9. Então eu posso até trocar o x, que eu já sei o valor, por 9. Vamos tentar agora, através do ponto médio, achar o valor do y. Olha lá, vamos subir aqui um pouquinho, ó. Então, o y médio, para ele ser calculado, nós vamos ter que somar o y dos dois pontos e dividir por 2. Quais são os pontos aí que o y está dividindo, que esse ponto está dividindo? O A e o B. Então, somando o y do ponto A é 2, o do ponto B é 10. Ó. Então, fica 2 mais 10. Aqui, somando os valores de y, vai ficar 2 mais 10. E como é médio, somos 2 e divido por 2. Aqui sai 10 mais 2, que vai ser 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Fácil, né? Achamos que o y médio vale 6. Então, nesse ponto médio aqui, que é o ponto D, encontramos que o y vale 6. Vamos trocar aqui então, ó. Já vamos substituir. No lugar do y vale 6. Bem fácil, bem tranquilo isso, não é? Bom, agora nós temos que encontrar as coordenadas do ponto E. Só faltou esse, ó. Então eu tenho que achar aqui no ponto E quanto vale o x e quanto vale o y. Aí o exercício está concluído. Para encontrar esse aqui, nós temos que trabalhar também com proporção. Olha só, do ponto D aqui, ó, até o ponto E tem uma parte. E do ponto E até o ponto B também tem uma parte. Então eu posso criar aqui uma proporção. Claro, essa proporção pode ser criada em qualquer lugar. Mas aqui está um do lado do outro, fica mais fácil. Ó. Então vamos ver a proporção do ponto D, que é esse, até o ponto E. Vamos calcular agora a coordenada desse ponto E. Então nós vamos pegar, repetindo, ó, as coordenadas do ponto D até o ponto E. Então, do ponto D até o ponto E, dividido pela parte que vai do ponto E até o ponto B, que vai do ponto E até o ponto B. Olha só, do ponto D até o ponto E, eu tenho só uma parte. Então, em cima é 1. E do ponto E até o ponto B, do ponto E até o ponto B, ó, daqui a aqui eu também tenho uma parte. Então, conclusão. A razão entre esses dois segmentos vai ser 1 dividido por 1, vai dar 1 mesmo, não é? Então, para ganhar espaço aqui na lousa, 1 dividido por 1 vai dar 1. Tá aí. Agora, com essa formulazinha, nós vamos encontrar as coordenadas do ponto E. Porque o ponto D nós já conhecemos, olha aqui, ó. Do ponto B nós já conhecemos, e aí vou encontrar do ponto desconhecido, que é o ponto E. Vamos primeiro encontrar os valores de x. Então, quanto vale x no ponto D e quanto vale x no ponto E? No ponto D, o x vale 9. E no ponto E, o x vale x, que eu não conheço. Então vai ficar 9 menos x. Olha lá. Aqui fica 9 menos x. E o de baixo, do ponto E até o ponto B, quanto vale x? X no ponto E vale x, que eu não sei o valor ainda, e x no ponto B vale 15. Então fica x menos 15. Olha lá, montando x menos 15. E isso tem que dar 1. Essa igualdade pode multiplicar cruzado, não é verdade? Ou então assim, esse que está dividindo pode passar multiplicando. Então ele fica dessa forma. 9 menos x é igual a 1 que multiplica. Está dividindo, passa multiplicando. 1 vai multiplicar x menos 15. Tranquilo esse, né? Bom, dá para fazer uma distributiva aqui? Então fica 9 menos x, que é igual a 1 vezes x menos 15. 1 vezes ele vai dar ele mesmo. Então vai ficar x menos 15. Olha lá, sinal de igual. De um lado quem tem x, do outro quem não tem. Esse negativo aqui tem x, então ele permanece aqui. Esse é positivo, vem para cá negativo. Do outro lado quem não tem x, esse não tem, mantém. Esse que é positivo vai para lá, então ele vai como negativo, já que ele não tem x. Menos x e menos x, olha aqui, ó, fica menos 2x. Do outro lado, menos 15 e menos 9 vai dar menos 24.
Vamos colocar aqui em cima o resultado, porque eu não sei até onde a câmera está pegando aí, ó. Seguindo aqui, então, nós vamos quer saber o valor de x. Então vamos isolar o x. X vai ser igual, olha só, do outro lado tem 24 negativo, muito bem. E esse 2 negativo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então ele vem para cá, ó. Nessa divisão, fica que x é igual a 24 por 2, vai dar 12. Negativo e negativo, positivo. Tá aí, encontramos o valor de x do ponto desconhecido, que era o ponto E. Então aqui, se quiser melhorar, ó, aqui no ponto E, nós encontramos que o valor de x lá vale 12. Para terminar o exercício, basta encontrar o y aqui no ponto E, usando, claro, essa mesma proporção aqui, né? Do ponto D até o ponto E, vamos encontrar o outro, ó. Do ponto D até o ponto E e do ponto E até o ponto B, nessa razão, nós sabemos que vai dar 1. Como eu quero agora encontrar os valores de y, vamos pegar y nesse ponto e y nesse ponto. D e E. Aqui, D e E. Y vale 6 e lá eu não sei. Então fica 6 menos y. Então essa parte de cima fica 6 menos y. E a parte de baixo, y no ponto E, y no ponto B. Y no ponto E vale y e no ponto B vale 10. Então fica y menos 10. Olha lá, fica y menos 10. E essa divisão tem que dar 1. Da mesma forma que da outra, ó, esse está dividindo, pode passar multiplicando. É um atalho, né? Essa técnica aí. Então esse vai para o lado de lá. 1 vai multiplicar todo mundo que vai para lá, que é o y menos 10. Daqui vai sair o seguinte, que 6 menos y vai ser igual a 1 vezes y menos 10, vai ficar y menos 10 mesmo. Quero saber o valor de y? Trazer para cá quem tem y, ó, que é esse negativo. Do outro lado, tem mais um ali, né? Esse que é negativo, vamos manter do lado de cá. Esse que é positivo vem negativo. Do outro lado, quem que nós temos? O 10 negativo. E esse 6 que é positivo, ele vai negativo. Do lado de cá, nós vamos ficar com 2 menos 2y, menos y, menos y, menos 2y. E do outro lado, menos 10 e menos 6, quando juntar isso, vai dar menos 16. Olha aqui como é que ficou. Que o y é igual a menos 16. Esse menos 2 que está dividindo, que está multiplicando, passa dividindo. Conclusão, 16 por 2 vai dar 8. Negativo e negativo, positivo. Aí, encontramos aqui no cantinho o valor de y. Olha, o y aqui, nesse ponto, que era desconhecido, ó, encontramos agora, em vez de y, vamos colocar o valor dele, que ele vale 8. Tá aí, meus amigos. O exercício está corrigido. A nossa missão era encontrar as coordenadas, né? A localização desses pontos que eram desconhecidos. E nós encontramos, ó, do ponto C é 6 e 4, do ponto D é 9 e 6, do ponto E é 12 e 8. Legal? Tranquilo? Esse está corrigido. Caso você não tenha entendido alguma passagem, volta um pouco o vídeo e analisa de novo os comentários. Querido, eu te aguardo aqui na próxima correção. Até lá e um abraço.